Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Nós vamos entrando aqui para a segunda semana de março. Hoje nós vamos falar de imperialismo e neocolonialismo. Ó, primeira coisa, vamos esclarecer direitinho as duas palavras, né? Imperialismo e neocolonialismo. Imperialismo vem de império, ou seja, império. O que quer dizer um imperador? Que ele manda em tudo, certo? Que ele é um cara que manda em tudo. Então, o imperialismo foi quando algumas nações, a Europa e a Japão, Estados Unidos, dominaram outras nações, se tornaram impérios sobre outras nações. Mesmo que essas outras nações não mudaram de nome, não foi assim totalmente dominada no sentido de pertencer a, foram dominadas no sentido econômico, social, cultural, de uma maneira diferente do que foi lá no passado. E o então, aí vem o neocolonialismo, presta atenção. Por que neo? Neo quer dizer novo. Por que novo colonialismo? Porque então já houve outro, né? Então a gente percebe que já houve outro, né? Então vamos prestar atenção. O Brasil não foi colonizado por Portugal? Estados Unidos não foi colonizado pela Inglaterra? Aqui os países da América Latina, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, todos esses países, Argentina, todos esses países não foram colonizados pela Espanha, certo? Então, esse era o colonialismo do século XVI. Nós estamos falando do novo colonialismo, século XIX, ou seja, um novo colonialismo, certo? Então, neocolonialismo quer dizer que é uma nova maneira de ser colonizador. Imperialismo são esses países, imperialista são esses países que dominam esses países, certo? Então, olha só, tem um mapa mental aí que eu mandei para vocês agora, que tem duas colunas, e ele fala assim, ó, colonialismo europeu do século XVI, ou seja, lá em 1500 e alguma coisa. E o neocolonialismo do século XIX, ou seja, 1800 e alguma coisa. Então, ó, a área de dominação lá no século XVI foi a América. Espanha, Portugal dominaram e Inglaterra dominaram a América. E o século XIX foi a África, a Ásia e a Oceania, que foi dominada, certo? Lá, quando eles dominaram a gente, o sistema financeiro era mercantilista. Hoje, ele é capitalista, nesse novo colonialismo. Quem patrocinou, quem tinha patrocinado, quem organizou esse contexto lá no século XVI? A burguesia comercial, os ricos. E agora, quem que comercializou esse imperialismo? Os bancos, certo? A burguesia financeiro-industrial, os grandes produtores. E aí vai que vocês têm todas essas explicações ali. Entenderam essa diferença básica? Isso é o primeiro que vocês têm que entender, tá bom? O que foi o neocolonialismo? Por quê? Porque é um novo colonialismo. Porque lá, quando a gente foi colonizado, foi um outro colonialismo. Entenderam? E imperialismo vem da palavra império, que é um cara que manda em todo mundo. Então, um país domina o outro, certo? No caso. Ok, entenderam isso? Ótimo. Aí, vocês vão ter que o imperialismo foi vocês têm aí no mapa mental também, nas apostilas, né? Que tem uma característica, né, do capitalismo, exploração. Então, foi assim. Após a Revolução Industrial, né, eu tinha necessidades. Eu precisava de matéria-prima e mercado consumidor. Ou seja,
Quando eu estou produzindo, vamos supor, vamos exemplificar você. Você vai abrir uma fábrica, certo? Você vai produzir camiseta para vender, tá bom? Então tá. Você, para produzir camiseta, você precisa da matéria-prima. Ou seja, o que você precisa? Algodão, certo? Algodão, a malha de algodão, a linha e as máquinas. Não é isso que você precisa? E você precisa de uma outra coisa também. Você precisa de ter quem compre. Porque não faz sentido você abrir uma indústria sem saber que alguém vai comprar o que você produz. Então, eu preciso de máquinas e eu preciso de algodão, de matéria-prima, né? Isso é a minha matéria-prima, né? E eu preciso ter um mercado consumidor, quem consome. Tá. E aí isso foi ficando escasso na Europa. Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Então, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles dominaram outros países. Então, eles vão ali na África, né? Que é um país, são muitos países na África, um continente. Domina aqueles. Lá tem matéria-prima, eles compram aquela matéria-prima por um preço irrisório, porque subjugam aquele povo, porque eles mandam naquele povo, eles influenciam aquele povo dizendo que eles são inferiores, porque eles são pretos. Tem o darwinismo, que vocês vão ler aí no mapa mental de vocês, o darwinismo social, né? Que é o que o darwinismo social? É você dizer para o cara que ele é inferior porque ele é preto. Certo? Você diz que ele não evoluiu o suficiente. Então, eu subjugo esses povos e eu domino esses povos, roubo praticamente a matéria-prima deles e ainda depois eu vendo o que eu produzo para eles. Porque eles são, se eu compro, ele tem um certo dinheiro, mesmo que pouco. Então, ele tem que comprar o que eu produzo. Vocês entenderam mais ou menos o que foi o imperialismo? A gente vai continuar com esse assunto já já. E qualquer dúvida até aqui, nas apostilas, eu estou à disposição, tá ok? Beijo por enquanto.